Boa noite, eu sou a Milena e no vídeo de hoje eu vou estar explicando como se faz uma análise de variância fatorial dentro do aplicativo do Sysvar. Para isso, a gente vai utilizar os dados fornecidos pela Universidade da Unesp em um experimento conduzido em Jaboticabal, São Paulo, no ano de 2002. Esse experimento ele foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, DIC, em um esquema fatorial de 2 para 3 e 4 repetições, totalizando assim 24 observações. E o primeiro fator, ele vai ter dois níveis e com dois níveis, sendo eucaliptus citriodora e eucaliptus grandes. O segundo fator, ele se refere ao recipiente. O primeiro fator refere-se à espécie, o segundo fator refere-se ao recipiente de produção. Então, aqui nós teremos três níveis de observação: saco plástico pequeno, saco plástico grande e laminado. Para isso, nós iremos utilizar os dados fornecidos pela universidade, que são esses aqui. Então, a gente pega esses dados e coloca eles em uma planilha. Aqui nós temos recipiente 1, espécie 1 e 2, recipiente 2, espécie 1 e 2, recipiente 3, espécie 1 e 2, repetição 1, e aqui os valores de cada observação. Para isso, então, a gente salva este arquivo. Pronto, tá salvo, podemos fechar o Excel. Eu fiz no Excel porque eu prefiro trabalhar com o Excel, mas você poderia fazer direto no LibreOffice. Porque o LibreOffice, ele é o aplicativo que consegue baixar em um formato que o Sysvar aceita, que é o formato DBase. Então, aqui nós temos os mesmos valores, só vamos salvar. Salvar como? DBase. A gente vem salvar. Eu já tinha salvo antes, então não vou salvar de novo, tá? Mas aí você clicaria em sim para salvar. Vamos no Sysvar, esse aplicativo do Sysvar, análise, ANAVA, abrir arquivo, vamos colocar avaliação fatorial 1, que é o que eu tinha salvo, vamos colocar as nossas variáveis. Então, a gente tem recipiente, iremos adicionar, espécie, iremos adicionar. Aqui é um experimento fatorial. E como vocês podem ver bem aqui, ele foi estudado a relação entre o recipiente e a espécie. Então, a gente precisa fazer essa relação. Então, a gente vai colocar recipiente, asterístico, iremos colocar a espécie. Adicionar. Então, fim. Sim. Não iremos selecionar ainda nenhum tipo de teste, porque a gente precisa ver o que deu diferença. Se todos deram diferença, a gente teria uma tabela. Se um deu diferença, a gente teria outra tabela. Se um sobrepõe o outro, também. Então, se a gente fizesse para todos, seria uma tabela muito grande. A variáveis que a gente queremos analisar é altura, finalizar, finalizar. Aqui, a gente vai vir ver direto o F calculado, né? Aqui a gente tem o CV considerado excelente, né? 4%. E o número de observações, que nem a gente tinha falado lá atrás para vocês, 24 observações. Desculpe. Aqui a gente tem, nós iremos colocar 2 asterísticos em cada um deles. Porque o resultado, por exemplo, 0,0012, ele é menor que 0,01, certo? Então, todos eles terão 2 asterísticos, ok? A gente vai estar trabalhando em um fator de 1%. Ele é aceito, né, em 1%. Mas, então é isso aqui. Todos eles deram resultado significativo, né? Então, qual que nós iremos escolher? Nós iremos escolher essa relação de recipiente e espécie, porque essa observação aqui é o que a gente está querendo saber. E ele se sobrepõe aos outros, então é o que nós analisaremos. Podemos fechar aqui, não iremos salvar, e vamos fazer tudo de novo, mesmo processo, para assim a gente poder fazer o teste Tukey, tá? Recipiente, adicionar.
espécie, adicionar. Recipiente contra espécie, adicionar e fim. Então, quer encerrar o quadro? Sim. Não, eu cliquei errado, tá? A gente vem em recipiente vezes espécie, tem que selecionar um por um, recipiente, espécie, ok. Altura, finalizar, finalizar. Aqui, a gente obteve agora uma tabela muito maior. A gente tem aqui, primeiro, a mesma tabela de análise de variância. A gente vai descer um pouco. E agora, a gente vai começar a analisar a análise de desdobramento do recipiente dentro de cada nível de espécie. Então, aqui, a gente tem que, dentro da espécie 1, para a espécie 1 dentro desses recipientes, recipiente 1, 2 e 3. Foi observado que no recipiente 2 e 1 não houve diferença, e no recipiente 3 houve diferença em relação aos outros, aqui com uma diferença mínima significativa de 2,04. Descendo um pouco mais, agora para a espécie 2, dentro dos recipientes. A gente tem que o recipiente 1 foi maior, considerado melhor que os outros, e aqui o recipiente 3 e 2 não diferiram entre si pelo teste Tuck. Então, são representados pela letra B. Agora, nós iremos analisar o desdobramento de espécie dentro de recipiente. Vocês viram que inverteram. Antes a gente estava analisando primeiro recipiente e espécie, agora espécie e recipiente, tá? Então, a gente tem aqui o recipiente 1, o recipiente 1, a gente tem que não houve diferença entre as espécies, ok? Então, eles são representados pelo mazinho. Aqui eu estou utilizando A minúsculo, lá em cima eu utilizei A maiúsculo, e eu preciso diferenciar um dos outros, então essa é a diferenciação. Aqui nós estamos com uma DMS de 1,68, tá? Então, aqui houve sim diferença, o recipiente 1, ele apresentou melhor resultado aqui, o recipiente 2, que é a espécie 2, eu falei errado. Aqui nós estamos avaliando E1 e E2 e a espécie. Aqui não houve diferença entre elas. Então, agora a gente vai passar este arquivo, esses resultados, para uma tabela. Vou colocar tabela 1. Na tabela 1, a gente vai estar falando da altura de mudas de eucalipto em centímetros em função da espécie e recipiente de produção. E um experimento conduzido pela Unesp na cidade de Jaboticabal, São Paulo, no ano de 2002. Sem ponto final, porque nós não finalizamos nossa tabela. Agora nós iremos inserir. 1, 2, 3. Tá. Se eu precisar de mais, depois dá pra gente adicionar. Então, aqui a gente tem espécie. Vou mesclar ela com essa cédula daqui de baixo, tá?
para fins estéticos de tabela, recipiente, meu Deus, recipiente, aqui DMS1, aqui nós temos saco plástico pequeno, aqui nós temos saco plástico grande e aqui nós temos laminado. E aqui nós temos a DMS2, já sobrepondo esses aqui, sobrescrito e sobrescrito também, certo? Deixa eu mesclar essas duas aqui também. Depois, a gente vem só inserindo os nossos valores. Acho que assim fica um pouco mais fácil. Mescla as células. Aqui a gente tem a espécie Eucalyptus citriodora, Eucalyptus grandes. Vou colocar essas aqui em itálico, tá? Aqui também dá pra gente mesclar as células, e aí a gente vem agora começando a inserir os nossos valores. Vou pegar aqui. Certo, a primeira que a gente obteve. A gente tem que, no recipiente 1, a gente vai ter 25,65. Recipiente 2, a gente vai ter 25, vou colocar 88. E aqui a gente vai ter 20,05. Próximo, nós teremos aqui a gente vai ter no recipiente 1 25,33, recipiente 2 a gente vai ter 19,58, recipiente 3 a gente vai ter 21,33. Já vou colocar as letras, né? Recipiente 1, letra A, recipiente 2, letra A também, recipiente 3, letra B. Aqui nós teremos que no recipiente 1, letra A, e nos outros dois, letra B. B e letra B também. Aqui subiu um A, mas deixa eu arrumar. Certo, deixa eu apagar esses. A gente vai pegar agora as nossas letrinhas minúsculas. A gente vai ter a, depois a B e depois a de novo. Lá, minúsculas. A gente vai ter a B e a gente vai ter a. Deixa eu só conferir essa daqui. Foi, tá certo. Ok, a DMS daqui, deixa eu ver, é 1,68. 1,68
E a DMS daqui, 2,04. Já colocar as observações, né? Médias seguidas. Médias seguidas por mesma letra, não de mesma letra. A letra maiúscula. Ai, por que isso? Maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste Tuck. P menor que 0,05. Ponto final. Continuamos que DMS1 compara os recipientes de produção. DMS2 compara as espécies de eucalipto. Compara os recipientes. Aqui vamos subscrito também. E aqui também. Escrito. Eu tinha colocado, né, SSP, saco plástico pequeno, ele é saco plástico pequeno e SPG é saco plástico grande. Saco plástico grande. Não precisava ter colocado ele aqui em cima, eu podia ter colocado ele aqui embaixo, eu podia ter colocado ele ali em cima, tá? Mas já foi. Então, ele só precisava estar especificado. Fonte, Times, tamanho 12. Aqui, formatado, justificado. Aqui também, só que aqui não precisa ser 12, aqui pode ser 10. E aqui, vamos começar retirando as bordas e colocando borda aqui. Borda inferior, borda superior, ADMS, borda inferior. Ai, meu Deus. Gente, calma. Vou pegar só DMS. Borda inferior. Não tem borda inferior. Ah. Tá, agora foi. Esse aqui tá escrito errado, né? É recipiente. Deixa eu colocar tudo isso daqui centralizado. Aqui também tem borda, tá? Então é isso. A nossa tabela pode ficar desse jeito. Deixa eu só arrumar aqui. Eu acho que é bem aqui.
que a gente pode arrumar ele. Deixa eu ver. Tá bom. DMS1 para centralizar ele no meio, tá? Pronto, DMS, tudo certo. Ok. Então, agora nós iremos fazer as nossas conclusões. Conclusão 1. Vamos começar tratando das espécies. A espécie Eucalyptus citriodora teve maior altura de plantas quando utilizado o saco plástico pequeno e grande. Saco plástico pequeno e grande. A espécie Eucalyptus grandes teve maior altura de plantas quando utilizado o saco plástico pequeno. Certo, se tratando da agora em relação aos recipientes, tá? Então, a gente tem aqui as mudas cultivadas no recipiente de saco plástico pequeno, porque o saco plástico pequeno apresentaram maior altura de plantas. No recipiente de saco plástico grande, que é essa segunda coluna aqui, de saco plástico grande, a espécie citriodora apresentou maior altura, né? Vou colocar de plantas também. Altura de plantas que a espécie Eucalyptus grandes, tá? Eucalyptus grandes. No recipiente laminado, não foi observado diferença estatística entre as espécies. Só arrumar algumas coisinhas aqui. Colocar em time, já tá, tamanho 12, tá? Então, assim que fica uma formatação de tabela para ser apresentado, né, em trabalho, se tratando daqueles dados ali. E é isso, assim foi feita a nossa análise fatorial. Obrigada pela atenção.